Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Neste vídeo eu vou estar explicando como utilizar a ferramenta chamada de lata de tinta, também conhecida como balde de tinta, e a ferramenta gradiente. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, que por favor você se inscreva. Se inscreva e já ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também e já deixa o seu like maroto, porque com certeza vai ajudar e muito o canal a crescer. Vou aproveitar também para pedir que você assista o vídeo até o fim, porque quando você assiste o vídeo até o fim, você acaba qualificando o vídeo para que ele possa ser mostrado para outras pessoas que tenham o mesmo interesse que você. Eu vou começar utilizando a ferramenta lata de tinta. A lata de tinta é muito simples de ser utilizada. Eu tenho aqui uma camada que tem um fundo branco e eu posso simplesmente escolher, através aqui da cor de primeiro plano, através do colhedor de cores, eu posso escolher a cor que eu desejo. Por exemplo, eu quero colocar aqui uma espécie de lilás, e simplesmente com ela habilitada eu posso dar um clique e automaticamente altero a cor de fundo. Eu posso também fazer a aplicação dessa tinta, que é uma tinta sólida, através de seleção. Então, se por exemplo eu pegar aqui a ferramenta de seleção retangular, eu vou selecionar mais ou menos aqui. Então, essa área selecionada, se eu vier com a ferramenta de lata de tinta, vou escolher aqui uma outra cor, escolher um azul um pouco mais escuro, eu vou dar um clique dentro, ele vai pintar só a área selecionada, e se eu usar o comando Ctrl+Shift+I, que é para inverter a seleção, né? A área que estava selecionada era essa, ou eu posso vir aqui em selecionar opção inverso, e com isso eu vou selecionar a área que não estava selecionada no momento. Eu posso então vir aqui, trocar a tonalidade da cor, escolher um azul um pouquinho mais claro, daqui o OK, com a lata de tinta eu posso dar um clique e pintar exatamente aquela área selecionada. Só para fazer uma mudança, uma pequena mudança, eu vou aqui fazer a seleção de um círculo com um shift preso, posicionar ela mais ou menos aqui no centro, com a barra de espaço pressionada, solto, vou trocar aqui a cor, vou colocar um vermelho, e com a ferramenta lata de tinta eu posso clicar de um lado. Veja que, apesar de estar selecionado aqui toda a área, ele não pegou, porque tem uma barreira, né? Aqui tem uma outra tonalidade de cor. Então eu posso pintar aqui de outra cor. Agora, se eu fizer uma mudança dentro desse círculo, ele vai preencher por completo, porque agora ele não está mais sendo influenciado pelas cores que estão aqui nas duas extremidades, né? Então, se por acaso eu deixasse assim, eu ainda poderia vir aqui, escolher um vermelho mais escuro, e com a lata de tinta eu poderia pintar com uma outra cor. Então, a ferramenta balde de tinta, né, ou lata de tinta aqui no Photopea, ela funciona dessa forma. Vou dar um Ctrl D aqui e vou criar uma outra camada. Então, acredito que nesses exemplos que eu acabei de dar, você agora consegue utilizar a ferramenta balde de tinta com muito mais eficiência. Eu vou ocultar aqui, vou utilizar aqui um fundo branco, e aqui eu tenho um joystick em uma outra camada, né? Tá, uma camada transparente, e eu vou trabalhar aqui com esse fundo para poder explicar a funcionalidade agora da ferramenta gradiente. Bom, a ferramenta gradiente, ela geralmente é utilizada a partir de duas ou mais cores. Com essa ferramenta eu consigo criar fundos personalizados, com a possibilidade de utilizar padrões de gradientes já prontos ou criar meus próprios padrões. Com a ferramenta gradiente selecionada, eu tenho a possibilidade de vir aqui e escolher entre os padrões existentes. Geralmente, você deve ter aí com essas primeiras 12 opções aqui. Eu tenho aqui mais algumas porque eu fui criando ou fui fazendo download de gradientes que estão disponíveis na internet. Então, como é que eu faço aqui? Vou escolher esse gradiente aqui, vou dar um clique. Observe que aqui em cima, do lado do gradiente, eu tenho os tipos de gradientes que eu posso estar utilizando. Então, na verdade, são 5 tipos: linear, radial, ângulo, refletido e diamante. Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona cada um deles. Então, o linear é um dos mais utilizados. Então, se eu clicar aqui, segurar e arrastar, pode ser em qualquer ângulo,
Se eu manter o Shift preso, ele vai criar uma linha reta. E quando eu solto, ele preenche. Como aqui eu tenho as cores vermelho e verde, ele preenche com vermelho. E a partir daqui ele começa a fazer a passagem do vermelho para o verde, até ficar no verde sólido. Então isso é uma mudança gradiente ou gradial. Então aqui, se eu fizer pela diagonal, ele vai criar na diagonal, de baixo para cima, de cima para baixo. Não precisa ser de uma ponta a outra, eu posso fazer dessa forma aqui, onde se eu puxar daqui para cá, por exemplo, o vermelho vai, que é a primeira cor da lista, ele vai ter uma influência maior no preenchimento. Se eu colocar aqui mais ou menos 50-50, ele meio que divide, né? Então eu posso colocar na direção que eu desejar. Eu tenho aqui a opção também oposto, que se ela tiver marcada, ao invés de ele começar por vermelho, ele vai começar pelo verde, né? A cor oposta. Tem também a cor radial, né? O formato radial, melhor dizendo. Eu, ao utilizar esse formato, ele cria uma espécie de bola aqui no centro ou na posição em que eu arrastar. Vou desmarcar aqui o oposto. Então, se eu quiser ele mais ou menos aqui no meio, eu clico no centro, arrasto e eu vou ter esse efeito aqui de bola. Deixa eu mudar aqui para uma tonalidade mais neutra. E aí eu tenho esse efeito, qualquer opção de cores. Então, dependendo de como eu puxo, eu vou ter um efeito radial, um efeito circular. Eu tenho também a opção ângulo. O que essa opção faz? Vou pegar aqui, por exemplo, daqui para cá. Então, deixa eu pegar aqui cores mais marcantes. Pronto, aqui. Eu tenho azul, vermelho, laranja e amarelo. Então, vou pegar daqui para cá. Então, note que a primeira cor é o azul. Então, ele vem azul, aí vem uma cor tipo lilás, um rosa, né? Vermelho, uma tonalidade laranja e o amarelo. Então, ele sempre vai fazer um preenchimento circular, no sentido horário, né? Então, se eu puxar ele por aqui, por exemplo, então o azul começa aqui e vai fazendo. Se eu escolher o oposto, ele faz o contrário. Azul, ele faz o posicionamento inverso. Tem também o refletido. O refletido, ele é muito parecido com o linear. Note que o linear, ele preenche essa sequência de cores. Porém, se eu utilizar o refletido, ele tem uma coisa diferente do linear. Quando a gente usa do meio para a direita ou do meio para a esquerda, ou no caso do meio para baixo ou do meio para cima, ele dá uma continuidade nas cores, dependendo de como você arrastou. Porém, se eu arrastar de ponta a outra, seja de cima para baixo ou de esquerda para a direita, ele funciona como o efeito linear, sem muitas alterações. E tem também o diamante, que dá um efeito muito bacana e pode ser usado para fazer com que uma imagem, né, de primeiro plano, uma imagem que está em outra camada, tenha um destaque diferente. Então, a gente consegue criar efeitos bem legais com esse efeito diamante, dando assim um fundo personalizado muito legal. Então, esses são os modos que você pode estar trabalhando. Além disso, você pode também personalizar, criar os seus próprios gradientes. Por exemplo, eu vou pegar esse modelo que já está pronto e vou dar um clique, não na seta, diretamente nele aqui. Ele vai abrir essa janela daqui. Nessa janela, eu tenho a possibilidade de fazer algumas alterações. Então, aqui eu tenho a paleta de cores que estão sendo usadas no momento. E eu posso, ao clicar em cada cor, eu posso fazer a alteração dessa cor. Então, por exemplo, o azul, eu posso dar um clique aqui e escolher um verde, por exemplo. Se eu vir aqui no laranja, posso dar um clique, melhor dizendo vermelho. Eu posso escolher uma outra tonalidade, pegar um azul um pouco mais claro. E aqui no amarelo, posso dar um clique. Se eu não quiser dar um clique aqui, eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui, que ele também abre esse colhedor de cores, né? E aí eu posso escolher uma outra cor. Então eu tenho aqui uma paleta de cores, gradientes totalmente diferentes. Eu posso também acrescentar novas cores ou remover
as cores existentes. Eu tenho que ter no mínimo 2 cores aqui, porque o preenchimento gradiente precisa de no mínimo 2 cores. Então, se eu não quiser essa cor daqui, eu posso, por exemplo, ou essa, eu posso clicar, segurar, arrastar para baixo e ela é eliminada. Se eu der um clique abaixo, em qualquer posição, eu acrescento mais caixas de cores. E aí eu posso fazer alterações nessas caixas, escolhendo as tonalidades que eu quiser. Eu posso também, observe que cada vez que eu clico em uma caixa, aparece esses pequenos quadradinhos pretos que indicam que eu posso fazer, delimitar o nível de verde aqui no caso. Eu quero pouco verde escuro na passagem do verde escuro para o verde claro, ou eu quero mais verde escuro e o verde claro pouco. Então eu posso estar dosando isso, né? Aqui eu posso determinar que eu quero mais essa cor escura, ela predomine na distância entre o verde e esse vermelho escuro. A mesma coisa aqui, posso dizer que quem vai predominar mais é o vermelho. E aqui eu posso dizer que eu quero que predomine mais esse lilás. Além disso, eu posso definir a opacidade. Então, por exemplo, se eu der um clique aqui, eu posso definir que aqui no início eu quero que tenha, deixa eu deixar aqui, 90% de opacidade. Então observe que aqui ele já não começa tão forte a cor, ele começa com a opacidade de 90% até entrar na cor verde. Então, se eu puxar um pouquinho mais, a opacidade de 90% vai daqui até aqui. Eu posso brincar com isso, né? Posso clicar e sair mudando. Não, eu quero que ele comece com 0, de repente, ou com 25%, e aí eu determino a partir de onde ele começa. Então ele começa 25% aqui, e a partir daqui ele vai crescendo até passar para o verde claro. E eu posso estar fazendo isso em todas essas caixas que se encontram na parte superior. Então não vou ter uma cor 100% sólida. A mudança de uma cor para outra, ela vai ter essa opacidade. E se eu não quiser, obviamente eu posso voltar aqui para a cor de 100% de opacidade. Então, feito isso, eu posso dar um clique no OK e aí eu tenho já personalizado essa nova cor gradiente. E aí, observe que ela não aparece aqui na lista, porque eu fiz a modificação, mas eu não criei de fato. Eu posso até utilizar, mas ela não existe aqui. Então, o que eu posso fazer? Na paleta, posso dar um clique aqui na seta e escolher definir novo. E aí, eu acabo criando. Geralmente ela vai aparecer lá no final, um novo preenchimento que vai ficar disponível para mim sempre que eu quiser utilizar. E aí eu posso criar ou colocar, né, o efeito gradiente em qualquer camada que eu esteja trabalhando. Inclusive, eu posso estar fazendo isso em textos. Então, deixa eu pegar aqui um texto, ferramenta de texto, pegar aqui um texto, escolher aqui um texto que seja um pouco mais grosso, né, que o seu contorno e o seu preenchimento seja um pouco mais volumoso. Vou pegar esse aqui, pegar essa aqui, vou clicar, vou criar aqui a camada de texto, vou aumentar o tamanho dela para, sei lá, 500, vou colocar aqui gradiente, está muito grande, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui para selecionar, vou colocar 200, ainda está grande, então vou dar 2 cliques de novo, colocar 150, acho que ficou menos, então posso colocar aqui 180, acredito eu. Perfeito, só dar uma ajustada. Uma forma também que você pode utilizar para determinar, né, o tamanho do texto é simplesmente usando a opção editar transformação livre. E aí aparece a caixa e a gente consegue com isso, Shift Alt, preso, você pode estar aumentando proporcional do centro para fora ou para dentro. Então, ó, eu tenho esse texto e eu gostaria de aplicar um gradiente, por exemplo, esse mesmo gradiente aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o gradiente aqui para cima. E a forma mais fácil de eu preencher é simplesmente clicando aqui no fundo gradiente que eu tenho e eu vou escolher aqui máscara de corte e eu aplico diretamente no texto. Tá? Muito legal, né? Então, o meu texto tem esse gradiente. Eu posso simplesmente vir aqui e mudar para outro tipo de gradiente que eu queira. Basta clicar nela e automaticamente eu já altero no texto sem problema nenhum.
basta escolher o que você deseja e aplicar diretamente na camada. Se você quiser ver a camada toda, não tem problema, dá um clique de novo com o botão direito, desmarca a opção máscara de corte para poder ver ela toda, né? E aí você pode mudar para um radial, você pode aplicar um diamante e aí depois é só novamente aplicar a máscara de corte e aí está o texto com o efeito desejado. Eu posso colocar ele aqui embaixo. Pronto, é isso. Então nesse vídeo eu expliquei para você como é que você pode utilizar de maneira eficiente tanto a ferramenta de lata de tinta como também a ferramenta de preenchimento gradiente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, por favor, compartilha, né, com o maior número de pessoas que você puder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.